Olá, pessoal, para você ligado aí na cobertura da MD Health Cardiologia do Congresso da American Heart Association. Eu sou o Dr. Remo Furtado, médico cardiologista, e estou aqui com o Dr. Ricardo Holthausen, também cardiologista, atua no Rio Grande do Sul. Ele organiza o Journal Club com os residentes lá no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e também é um dos sócios fundadores, juntamente com o Dr. Rafael, do grupo Cardio Reviews, que inclusive está lá na MD Live para quem quiser conferir. Ricardo, é um prazer ter você aqui. Vamos aí falar de um estudo bem interessante, inclusive pela sua execução, algo inusitado, que é o estudo Órbita 2. E aí o estudo Órbita 2, ele foi, como eu falei, algo bastante aí curioso, porque ele fez um estudo duplo cego com angioplastia. Como que dá para fazer isso, Ricardo? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando desse vídeo com o Dr. Remo. Primeira coisa, assim, a gente já tinha o estudo Órbita 1, que foi o estudo que fazia o sham procedure. O paciente vai para o procedimento como se esperasse que fosse fazer angioplastia, se coloca um fone de ouvido nele e faz com que ele não faz uma sedação leve para ele não perceber se ele fez ou não o procedimento, ele não enxerga as câmeras. Acaba o procedimento, ele volta para casa, é liberado, e ele não sabe se colocou angioplastia com stent ou não. Então, esse é um estudo muito interessante, porque é um estudo, no meu entender, tentando achar a essência da cardiopatia isquêmica, vamos dizer assim, começando pelos sintomas. Então, a primeira coisa, as diferenças entre o órbita 1 e o órbita 2. O órbita 2 aceitou pacientes multivasculares, o que não tinha no órbita 1. O órbita 2 tinha uma obrigação de ter evidência de isquemia. No órbita 1 era só pacientes com estenoses moderadas. O tempo de acompanhamento foi maior, 12 semanas. No anterior era 6 semanas. E nesse tinha uma grande diferença, que eu acho que faz toda a diferença entre os dois estudos. Esses pacientes tinham períodos de washout, que ficavam 2 semanas sem nenhum antianginoso antes do procedimento. Então, primeiro era o paciente que vinham tratados com angina estável, que indicavam o cateterismo, e eles ficavam 2 semanas só utilizando spray de nitrato sublingual ou nada para tratar a angina. Então, a gente já tinha um pouquinho esse washout para tentar ver se esses pacientes que não estavam usando sem medicações, qual era o benefício da angioplastia, né? E esse estudo trouxe resultados muito interessantes. Primeiro, ele atingiu o desfecho primário. Ele utilizou um desfecho que era um score de angina. Os pacientes recebiam um aplicativo no smartphone e eles iam todos os dias sendo perguntados o número de episódios de angina, se precisou usar nitrato para tratar a angina ou não, e no pós-angioplastia. Então, isso foi feito na tentativa de que os pacientes não utilizassem antianginosos no pós-angioplastia. Alguns que precisaram utilizar tinham um escalonamento programado, começando com beta-bloqueador, depois com nitrato, que foi interessante. Então, primeira coisa que o resultado do estudo é um estudo positivo, demonstrou que a angioplastia em pacientes que não usam antianginosos reduz a angina. Eu acho que isso é muito importante porque a gente tinha evidências sempre indiretas ou com alguns problemas metodológicos para chegar a essa questão. E o próprio estudo Órbita 1 foi um estudo negativo, ele não atingiu o desfecho que ele queria. Verdade. Aqui também um desfecho secundário dele que foi interessante, que ele diminuiu também o tempo no teste ergométrico, que foi uma questão que também foi colocado como um co-desfecho primário, que foi bem interessante. Tá? O que eu acho, assim, as questões que são mais discutíveis desse estudo, primeiro, eu acho que existiu muito sintomas residuais. Esse estudo demonstrou que a angioplastia reduziu a angina, mas ela não eliminou em todos. Teve vários pacientes que, não sabendo se tinham feito ou não angioplastia, continuaram se queixando de angina, o que coloca uma complexidade grande na cardiopatia isquêmica, no meu entendimento, né? E outra, eu acho que esse era o achado principal, assim. E isso faz com que existe quase uma discussão grande entre clínicos, hemodinamicistas e cirurgiões cardíacos, porque a gente está mexendo na essência do tratamento da cardiopatia isquêmica. Não tem como a gente não fazer uma análise dele, correlacionar ele também com o estudo isquímia,
né? Então, é outro estudo. O ISCHEMA e o CURAD são os dois estudos grandes que a gente teve nesse contexto da angina estável, né? E aí, uma das coisas interessantes é que a taxa de uso de antianginosos nesses estudos era elevada. Então, mesmo os Uhum. pacientes tratados com angioplastia, a taxa de uso era elevada. Então, eu acho que a questão que a gente pode dizer é que talvez a angioplastia seja o melhor angiogenoso que existe, mas será que vale a pena a gente se submeter a um procedimento invasivo, um risco de infarto perioperatório, um risco de AVC pequeno, um risco de morte mínimo, porém não desprezível, né? Então, talvez acho que isso vai servir, um estudo que vai nos servir para nós direcionar o tratamento para ter mais elementos para a gente decidir qual o melhor tratamento para cada paciente e ajudar na decisão compartilhada. Perfeito. Muito bom, Ricardo. Esse é um estudo interessante porque é algo em termos metodológicos, essa história do efeito placebo é algo muito conhecido. E, gente, o efeito placebo ele é tão poderoso que ele é descrito em cenários até inusitados. Eu até tenho uma história famosa no INCOR em que um paciente foi submetido a uma, entre aspas, revascularização miocárdio. Na verdade, aquela situação que o cirurgião abriu o peito, não, viu que não dava para fazer nada, fechou de novo. E o paciente melhorou, inclusive ele estava grave, com insuficiência cardíaca muito avançada e melhorou, só pelo efeito placebo. Então, era importante um estudo, sim, no meu entendimento, validar que realmente a angioplastia não era só efeito placebo. Mas, Ricardo, colocando aqui para a gente terminar, com os resultados nesse estudo, o que é que muda na tua prática clínica quando você estiver diante de um paciente que tem angina, doença coronária crônica, e você está ali decidindo se vai para angioplastia ou não? Eu acho que a primeira coisa é que a gente pode estar uma tranquilidade inicial. Eu posso optar por fazer um tratamento clínico, que eu estou fazendo uma boa escolha. Mas eu Uhum. também posso optar, se eu entender que a angina está incomodando muito o paciente, trabalhando muito a capacidade funcional, piorando a qualidade de vida, que eu já posso também ir direto para a angioplastia, porque eu vou Uhum. fazer esse paciente resolver mais rapidamente os sintomas dele e sem trazendo um benefício e sintomas. Então, eu acho que é um estudo muito interessante, que ele vai ser aquela história do copo meio cheio. Alguns vão entender como um estudo que demonstrou que a angioplastia agora finalmente demonstrou que melhora a angina. Se tivermos angina, vamos dar angioplastia. Acho um exagero. Ou a gente já pode depender. Não, o tratamento clínico é excelente. A gente não Uhum. precisa de angioplastia para quase ninguém, que eu também acho que é um exagero. Então, acho que aqui a gente tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de Perfeito. cautela, e eu acho que é um estudo que nos agrega valor na nossa decisão da cardiopatia isquêmica, mas como a gente vê na discussão entre os vários colegas, sempre tratamento da cardiopatia isquêmica estável é polêmico. Perfeito. Ricardo, queria mega te agradecer. Foi muito legal essa discussão. Você trouxe alguns insights maravilhosos aí. E, lógico, vai ter muito, como você diz, o que se debater ainda sobre o estudo Órbita 2. E aí eu convido a todos para continuar esse acompanhamento que está sendo incrível, pessoal, em que nós teremos vários bate-papos aqui no Brasil, pessoas que estão aqui, e também vídeos gravados lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde estão o Dr. Renato Lopes e o Dr. Pedro. Então, fiquem ligados aí na MD Health Cardiologia aqui, a informação vem direto da fonte.